eu gostaria de ler o texto que eu estou usando esse ano como texto de reflexão natalina. Lucas no capítulo 2, do verso 8 ao verso 11. Nós vamos explorar mais algumas coisas desse texto hoje. Lucas, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra sagrada: os pastores e os anjos. Havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. E ficaram aterrorizados, mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Queridos, os pastores estavam cuidando dos seus rebanhos nas campinas de Belém. Belém é uma cidade que tem elevações e tem uma parte abaixo de Belém, onde os pastores costumavam cuidar dos seus rebanhos. Por que um pastor tem que cuidar de um rebanho mesmo de noite? Porque senão feras podem comer o rebanho. Porque senão ladrões podem roubar o rebanho. Pensa num tempo que tinha muito ladrão, naquela época também. Não é só hoje não, irmãos. Não é privilégio de Brasília não. Tem muito ladrão na história da Bíblia. Desde que o homem é homem, que tem gente roubando gente, infelizmente. E meus amados irmãos, os pastores estão lá, cuidando lá do seu rebanho, de repente aparece um anjo. E o anjo fala: olha para mim, tem uma notícia para vocês. Você está num lugar escuro, só tem a luz das estrelas e da lua. Você não tem nenhuma iluminação pública. De repente, aparece um anjo falando contigo, dá um susto, sim ou não? Eles ficaram assustados. Opa, o que é isso aí? O anjo falou: não, fica tranquilo, porque eu venho trazer para vocês a melhor notícia que o mundo poderia receber. O Salvador nasceu aqui pertinho, é só subir aqui a colina, vocês vão chegar e vocês vão encontrar lá em cima o Messias, o Salvador, aquele que vai dar significado à existência das pessoas, aquele que vai trazer paz ao coração do ser humano, aquele que vai fazer alguém que vive uma profunda depressão ter esperança de viver alegria novamente, aquele que vai fazer uma vida falida, um casamento falido, uma história falida, se tornar em uma história de resultados, de conquista, de envolvimento com o sucesso novamente. Então, gente, eles ouvem isso e eu fico te perguntar: você acha que eles teriam como esquecer disso? Tem como esquecer uma manifestação como essa? Tem como não ser atingido de uma forma impactante por uma visão dessa? O anjo aparecer, depois apareceram mais anjos e fizeram um coral anunciando a chegada de Jesus. Imagina o que é isso. Se fosse com você, você tem como esquecer isso? Não tem. Por isso, esse dia foi marcante. O Natal dos pastores foi impactante, foi inesquecível. O nosso Natal precisa ser impactante, precisa ser inesquecível, precisa ser marcante. Não pode ser apenas mais uma noite que a gente vira, entra no dia 25, que a gente sabe que não foi o dia exato que Jesus nasceu, mas não importa. Não importa. Foi a data que
lá Constantino fez lá os seus acordos, lá vamos comemorar nessa data aqui, tá bom, para a gente o que importa é lembrar que um menino foi dado. Mas o Natal não tem que ser celebrado não, pastor, isso é coisa profana. Não tem? Os anjos louvaram, os anjos fizeram a festa, não tem que agradecer o nascimento do Messias. Você está de brincadeira, você está de brincadeira. Os anjos anunciaram, os pastores foram lá, tempos depois os magos foram lá, ofertaram para Jesus, todo mundo celebrando, só a gente que não. Que mania que o pessoal tem de ficar descobrindo teologia do caos. O que atrapalha a fé cristã, nós comemorarmos que Deus definitivamente cumpriu a profecia que está lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Porque quando o homem pecou, a gente estava perdido, a gente estava sem esperança, a gente não tinha mais nenhuma solução para a nossa vida. Mas aí a primeira profecia da vinda de Jesus foi feita. Olha, vai nascer aquele que a serpente vai morder o seu calcanhar, mas ele vai esmagar a cabeça da serpente. É a primeira profecia. Depois os patriarcas só falam de Jesus. Quando Abraão, ele vai para o Monte Moriá, e o filho dele, Isaque, ele vai sacrificar o filho. E aí, o filho pergunta para o pai: pai, estou vendo lenha, estou vendo aqui o fogo, estou vendo aqui o facão, mas cadê o cordeiro? Qual foi a palavra de Abraão? Deus proverá. Ali é uma indicação, não apenas daquele momento, é uma indicação de que o Cordeiro de Deus seria providenciado ao mundo. Depois, os profetas vão falar o tempo inteiro de quê? Me ajuda, gente, por favor. Depois os profetas vão falar o tempo inteiro de quê? Da vinda do Messias. Da vinda do Messias. Você vai ter Miqueias, Isaías, dando detalhes. Quando o profeta Miqueias fala que Jesus vai nascer em Belém, meu amigo, ele está falando uma coisa absurda. Porque olha só, se eu falasse, olha, vai nascer o Salvador do Brasil, vai nascer aonde? São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte? Vai nascer aonde? Porto Alegre? Não, vai nascer em Parada Modelo. E existe Parada Modelo, né? Que é pequenininho, um lugar aqui pertinho, né? Lugar gostoso, maravilhoso, tem uns sítiozinhos lá, mas ninguém vai imaginar, não é um lugar normal, não é um lugar de grande fluxo de movimentações, de articulações, de negociações, é um lugar pacato, tranquilinho. Pois é, Belém não era nada, mas o profeta já havia dito, ele vai nascer em Belém. São tantas profecias detalhistas sobre a vinda de Jesus, e finalmente, ele vem ao mundo, e a noite de Natal dos pastores foi impactante. Bem, hoje, o nosso Natal tem que ser impactante. Por quê? Porque o Natal que impacte sua vida de verdade, tem 3 ingredientes aqui que eu queria apresentar. Primeiro, um Natal que impacte sua vida de verdade, traz uma experiência com Deus. Olha o que diz o versículo 9, e um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou. Irmãos, o Natal precisa trazer sobre nós a glória de Deus. Quando a gente lê no versículo 9 ainda diz assim, de repente um anjo de Deus apareceu no meio deles, e a glória de Deus brilhou no lugar onde estava.
A glória de Deus foi tão forte que ela saiu do campo sobrenatural, metafísico, ela se tornou física, material. A glória de Deus foi tão grande que foi visível, não apenas sentida. Muitos de nós estamos vivendo de migalhas da presença de Deus. Muitos de nós fazemos orações rasas, leituras bíblicas sem intensidade, sem diálogo algum com aquilo que estamos lendo, sem reflexão real sobre a nossa vida. Muitos de nós não temos conquistado as coisas que o Senhor já tinha decretado que eram nossas, porque não temos a mínima fé para tomar posse daquilo que é nosso. Muitos de nós estamos caminhando numa vida cristã do jeito que o mundo decidiu criar. As pessoas vivem por dinheiro, vivem por trabalho, vivem para suas vontades, vivem por seus sonhos, vivem por seus objetivos e não querem entender o que Deus tem de sonho e objetivo para elas. Não querem agradar a Deus, não querem revolucionar em nome de Deus. Agora, olha que interessante. A glória de Deus veio sobre quem? Pastores. Não veio sobre reis, não veio sobre homens de negócios, não veio sobre grandes comerciantes do Oriente. Depois os ricos vieram, os magos do Oriente tinham grana, trouxeram ouro, incenso e mirra. Isso vai acontecer quase 2 anos depois. Isso vai acontecer 1 ano e tereré depois. Tanto que Herodes quis matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Porque entre o período que os magos receberam o anúncio da estrela, dizendo, olha, nasceu o Salvador, até chegarem a Jerusalém, encontrar com Herodes e tudo, Herodes pergunta, quanto tempo tem isso mais ou menos? E eles falam. E então Herodes decide matar todas as crianças de 2 anos para baixo. Quando a gente vê aqui na encenação da igreja, pastor chega, mago chega, dá a impressão que foi todo mundo no mesma reunião, né? Só falta botar a rabanada eles comer junto, né? Mas não, os pastores chegaram em seguida, os magos chegaram tempos, meses e meses depois. Quem está entendendo? Ficou mais claro agora? Quem tinha dúvida sobre isso? Muita gente, né? Poucos vão ter coragem de levantar a mão, mas... Gente, agora, olha, ele chega aos humildes, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a glória de Deus está disponível a qualquer pessoa. A glória de Deus está disponível para você. Qual é a sua condição social? Qual a sua condição econômica? Qual a sua condição familiar? Qual a sua condição de erros do seu passado? Qual é a sua condição? A Bíblia está dizendo, olha, eu não estou olhando sua condição. O Natal precisa ser um momento em que você traga sobre a sua vida a glória de Deus. Eu me lembro que uma vez eu fui para uma floresta para orar, e eu queria muito da glória de Deus. Você não precisa ir para uma floresta para orar, você pode orar no seu quarto, mas era uma experiência diferente, era uma situação diferente. E aí, nós fomos para aquela floresta, e começamos a orar na floresta, e orar, e aí, a madrugada vai entrando, e meia-noite, 1 da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e estamos orando, e lá pelas tantas, a gente abre o olho, e quando abre o olho, irmão, estava tudo iluminado, as folhas iluminadas, os troncos iluminados. Aí você fala, pastor, você nunca contou isso aqui. Pois é, algumas coisas do íntimo a gente não fica revelando no público, não. Pegava as folhas assim, elas brilhavam na minha mão. Ah, pastor, porque estava com muito tempo com o olho fechado, mas não brilhava tudo, brilhava algumas coisas. Nós estávamos ali horas, ajoelhados diante de Deus, clamando a Deus, querendo a glória dele. Quando a glória veio, irmão, foi tão forte que ela se tornou além do metafísico.
Pastor, mas eu preciso disso também. Não, você não precisa disso. Você precisa da glória sentida, você não precisa da glória vista. Você não precisa disso para poder experimentar o poder de Deus. Você precisa da glória de Deus na sua vida. Até porque, se você vê a glória de Deus e não tomar uma posição de agir conforme a glória, não adiantou de nada. Porque se você analisar friamente, você vai ver que quantas pessoas que viram milagres lá no Velho Testamento, depois murmuraram de Deus. Quantas pessoas lá que andavam com Paulo, viam milagres e depois abandonaram a fé. Quantas pessoas que viram os milagres de Jesus e depois rejeitaram o próprio Jesus. Então, querido, ver não resolve, tem que sentir e viver. Você precisa da glória de Deus. Você tem momentos com Deus? Ontem, dia 24, você conseguiu tirar um momento seu com Deus? Oração, sonzinho. Eu tenho lá uns vídeos que eu boto lá do YouTube, música para orar. Bota aquilo ali, rapaz. Dá vontade de ficar orando ali, olha, coisa boa. Aí bate uma emoção às vezes. Você não sabe nem porque está com vontade de chorar, mas dá vontade. Porque Deus está ali. Porque Deus está ali. Agora, se você faz muita coisa no reino de Deus e você não tem esse momento de intimidade com Deus, me desculpa, você é cavalo velho. Vai dar uma arrancada, mas não aguenta a corrida não. Você não aguenta a corrida não, porque você é fake. Você fala do que você não vive. Você orienta sobre o que você não experimenta. Você diz que crê, mas não crê. E está cheio de gente por aí, pregando, cantando, ensinando, mas é cavalo velho. Vai dar arrancada, mas não vai aguentar correr nem 100 metros. Segundo lugar, um Natal que impacte sua vida de verdade, primeiro, traz uma experiência com Deus. Segundo, traz expectativa de grande alegria. Eu fico vendo que o Natal para muita gente é triste. Você conhece gente que o Natal para ele é triste? Conhece? Quem conhece gente que o Natal é triste? Talvez você diga assim, pastor, eu estou falando de mim mesmo, não é nem de ninguém não. Por quê? Porque no Natal lembra de quem foi, no Natal lembra do que perdeu, no Natal lembra da amizade que acabou, no Natal lembra de quem o Covid levou. E o Natal acaba se tornando um período de uma avaliação sobre você e suas perdas. Quem está entendendo? Mas olha o que diz o anjo. O anjo diz assim, mas o anjo lhes disse, versículo 10, não temas, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. O Natal é grande alegria. Por quê? Porque o Natal não tem a ver com pensar no que eu perdi, no que eu não consegui. O Natal tem a ver com a gente pensar em quem chegou. E porque ele chegou, a esperança do futuro continua. Porque ele chegou, a minha perda, ela tem prazo de validade. A minha dor não define minha história. Porque ele chegou, ainda que nessa vida muita luta eu tenha, a vida eterna me garantirá um lugar ao lado do Pai, em paz eterna, um lugar sem lágrimas, sem choro, um lugar sem desespero, um lugar sem traição, um lugar sem maldade. A chegada dele é a minha esperança de que eu posso virar o jogo. Pastor, estou devendo R$1 milhão. Cara, se você conseguiu dever R$1 milhão, que você mexer com coisa grande.
Porque para dever 1 milhão, pô, tu aprontou mesmo. Então, se você mexer com coisa grande para perder 1 milhão, então você consegue mexer com coisa grande para fazer 2 milhões. Ainda dá o dízimo, miserável. Reconhecendo que foi Deus na tua vida. Quem está entendendo? Se você conseguiu fazer 1 milhão de dívida, você consegue fazer 2 de conquista. Como assim, pastor? Quando tu pisa no acelerador, tu pisa forte para fazer droga. Pisa agora para fazer certo. Porque o Natal chegou. Quando o Natal chega, chegou a esperança. Quando o Natal chega, chegou o futuro melhor. Quando o Natal chega, chegou a conquista. Ontem eu reuni todo mundo lá em casa, dei um papel para cada um e fiz uma visão extraordinária de futuro com toda a família. E cada um foi desenhando o que sonha. E aí foi engraçado os desenhos e tal, cada um representando o que tinha de expectativa. E uma das coisas que eu desenhei lá no meu quadro de visão extraordinária, eu não vou te falar, só para você ficar na curiosidade. Não, uma das coisas eu coloquei igrejas espalhadas pela Europa, pela Ásia, pela África, Deus agindo através dessa igreja, se espalhando pelo mundo. Então, essa é uma visão extraordinária minha, é de ver essa igreja semeando em várias partes do mundo. Nós já estamos nesse crescimento. Essa é uma visão extraordinária que já vem lá de trás, e ela continua, né? E eu tenho outras visões extraordinárias que eu desenhei ontem no meu papelzinho lá em casa, tá certo? Gente, por que eu posso fazer uma visão extraordinária em pleno Natal? Porque a esperança chegou. A esperança nasceu. Como é que é o nome dele? Emanuel. O que quer dizer Emanuel? Deus conosco. Eu estava lá em Saddleback, nos Estados Unidos, em 99, um jovem pastor, aparelho no dente, óculos, cheio de sonho na cabeça. E aí, eu cheguei lá para visitar uma das igrejas mais extraordinárias do mundo, a igreja de Saddleback. E aí eu estava lá, e era época de Natal. E eu fui para o culto de Natal, aí uma japinha, uma chinesinha, cantando, voz mais linda do mundo, coisa tremenda. E ela cantava uma música que falava justamente do Emanuel. E ela falava: Emanuel, Deus conosco está. Emanuel, Deus conosco está. Emanuel. Gente, eu me lembro como fosse hoje, aquela moça falando, aquela coisa do Emanuel, Deus conosco está. Em inglês, é claro, né? Eu traduzi aqui. E ela falando, cantando, e eu falando, cara, olha que igrejão. Eu pastoreava uma igreja pequena no interior de Minas Gerais, e eu olhando e falando: Deus conosco está, Ele está comigo também. Ele está comigo também. O Emanuel está comigo também. E se o Emanuel está comigo também, nós podemos ir longe também. E eu olhava para aquilo tudo e eu falava: nós não vamos ser menor não. E nós não vamos ser menor. Nós vamos fazer um estrago no inferno mesmo. Nós já somos quase 24 mil membros. Nós estamos avançando, nós estamos trilhando. Deus está fazendo algo extraordinário. Sabe por quê? Porque no Natal, e foi um dia desse que eu lembrei disso, no Natal, naquele momento, Emanuel, Deus conosco está. Eu falei: Ele está comigo. Ele está com o Rick Warren, mas está comigo também. E você tem que falar agora assim: está com o pastor Josué. Fala aí: o Emanuel está com o pastor Josué, mas está comigo também. Fala de novo: e está comigo também. Então, você tem que sonhar. Você tem que sonhar. Por quê? Porque chegou uma nova de grande alegria. Queridos, se a alegria do nascimento de Jesus não passar pela sua casa, pode passar rabanada,
pode passar panetone, pode passar presente, pode passar um monte de coisa que eu não sou contra não, tá? Aliás, eu adoro isso de Natal. Na boa, adoro. Pessoal que é contra isso, o pessoal ignora Jesus. Eu não ignoro Jesus por causa da rabanada não, muito pelo contrário, eu agradeço a Ele. Senhor, muito obrigado por essa rabanada. Oh, glória! Gente, o evangelho é mais simples do que esses. Tem o pessoal que quer coar um mosquito, mas deixa passar um elefante. Sim ou não? Então a gente não pode dar mole não, gente. Nós temos que celebrar agora. Se não passar a alegria do Natal lá, a alegria, se for um dia de pranto, de desespero, então não teve Natal. Em último lugar, um Natal impactante, ele traz grande alegria, ele traz experiência com Deus, mas ele traz certeza da salvação. Se o Natal não trouxer convicção de que você está salvo, então também não tem Natal. Nós precisamos, ao participar do Natal, ter a convicção: se eu morrer hoje, vida eterna, zero problema, zero dúvida. Se eu morrer hoje, vida eterna, caminhada com Deus, caminho com Deus, vitória em Deus. Pastor, por que você está dizendo isso? Porque está dizendo assim, versículo 11: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Hoje, na cidade de Davi, em Belém, vos nasceu o Salvador. Deixa eu te perguntar, por que eles estão chamando Jesus de Salvador? É porque ele faz milagre? É porque ele tem ensinos maravilhosos? É porque ele é um mestre de excelência? Estão chamando ele de Salvador porque ele salva. E o conceito de salvação na Bíblia é muito claro: é salvar a sua alma da perdição. É fazer você sair da configuração de perdido para salvo, de morto espiritualmente para nascido de novo, de a caminho do inferno para a caminho do céu. A mensagem da salvação é a essência da igreja. A essência da igreja não é a mensagem da vitória, da conquista, não é a mensagem da prosperidade. Nós falamos disso porque isso é um princípio que vem junto com a vitória em Deus, mas não é a essência. A essência, porque se for pensar em prosperidade, um missionário que está no meio dos índios, lá na selva amazônica, que está comendo lá milho mastigado lá junto com os índios lá, eu te pergunto, eu vou falar que ele está vivendo o quê? O melhor de prosperidade? Sim. Por quê? Porque prosperidade é um conceito que está no centro da vontade de Deus. Prosperidade é um conceito que está no centro do plano de Deus na sua vida, e ele está lá e ele está feliz, ele está em grande alegria, ele está lá, mas ele não está, que inferno, por que o Senhor me chamou para cá? Não está. Nós precisamos compreender esse princípio. O Messias que era esperado, era um Messias político, era um Messias para um governo, era um Messias militar, para dominar o império que havia conquistado a Palestina. Alguns só esperavam de Jesus milagres. Quando ele veio, eu quero cura da minha perna, cura do meu olho, cura dos meus ouvidos, eu quero cura. A expectativa de outros era só de milagre, mas o que nós devemos esperar do Natal é salvação. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. Mateus 1:21, ele dará à luz um filho, lhe porá o nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Jesus nasceu
viveu uma vida até os 30 anos de idade, de comunhão com o Pai. Aos 30 anos ele inicia um ministério, ele ensina, ele faz milagres, ele liberta, ele prega o maior sermão da história, o Sermão da Montanha, ele treina 12 homens, 3 dos 12 ele dá uma atenção mais direcionada ainda, Pedro, Tiago e João. Aos 33 anos, ele vai à morte, morte de cruz, a morte mais humilhante. Por que ele foi à cruz? Para te salvar. Ele vira para o Pai, lá no Getsêmani, um jardim com muitas oliveiras. Tem oliveira no jardim do Getsêmani até hoje, de 2000 anos. Ou aproximadamente 2000 anos. 1000 e tereré anos, até hoje estão lá. Porque a oliveira, ela se renova. Ela nasce um broto novo e ela não morre. É impressionante. É impressionante. E lá no Getsêmani, ele fala com o Pai: Pai, se possível for, me tira dessa. Porque vai ser muito dolorido pagar o preço do pecado dessa turma toda. No entanto, seja feita a tua vontade. É como se o pai dissesse para o filho naquele momento: filho, o salário do pecado é a morte. Se você não morrer por eles, o plano que nós construímos juntos, que nós somos um único Deus. Você estava comigo construindo esse plano lá no início de tudo. O plano não se cumpre, porque toda a criação que nós geramos, a nossa imagem e semelhança, nós vamos ter que destruir. Jesus diz no Getsêmani: entendi, tá bom, eu estou esvaziado da minha divindade que está contigo, eu me fiz homem, eu vou suportar toda a dor e toda a agonia que um homem pode passar no lugar deles. E ele vai à cruz, e ele morre por nós. Jesus veio à terra para morrer por todas as coisas que você faz de errado. Ele veio para morrer na cruz por todas as coisas que você fala de errado. Ele veio à terra e morreu na cruz por todas as coisas que você pensa de errado. E se somar o que você pensa, o que você fala e o que você faz, dá um estrago. Que quando somos provocados, pensamos coisas horríveis. Quem nunca pensou em agredir alguém? Tem uns de Brasília que eu já pedi perdão a Deus várias vezes. Só Jesus na minha vida. Quem nunca teve ódio da atitude de algumas pessoas? Ou você é o anjo Gabriel? Nós temos falas, pensamentos e ações que nos credenciam a viver com o diabo no inferno. Mas aí, quando olham para você e o diabo fala: olha só a atitude dele, olha o jeito dele, olha a fala dele, olha o pensamento dele, ó, vou levar para o inferno. Aí um demôniozinho do lado fala: tu só não viu um detalhe. O quê? Ele está com a marca. Que marca? Do sangue de Jesus. Lembra quando no Velho Testamento, quando eles iam sair para a terra prometida, o anjo falou com Moisés: olha, coloquem o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Quando o anjo da morte passar, aonde tiver sangue no umbral da porta, não vai morrer ninguém naquela casa. Mas a casa que não tiver o sangue do cordeiro, o primogênito da casa vai morrer. Estão lembrados disso?
E aí? Aí morreu o primogênito de todas as casas do Egito, inclusive da casa de Faraó. Mas na casa dos hebreus, eles colocaram o sangue do cordeiro. O anjo passava, falava: tem gente imperfeita aí? Tem gente vacilona aí? Tem gente que já pisou na bola? Tem. Mas eles estão marcados com o sangue do cordeiro. Caramba, é forte demais. É o sangue do cordeiro que faz o anjo da morte passar pela vida de um justo como você e falar: ele é de Deus. Teve uma experiência muito interessante de um camarada que eles pegaram um corpo para fazer, não sei se você sabe, mas pessoal de macumbaria mais carregada, assim, um ramo da macumbaria aí, eles fazem alguns eventos dentro de cemitério. Quem sabia disso? A maioria sabe, né? Então, às vezes, eles usam um corpo. Então, eles conseguem um corpo aí de um indigente aí, fazem lá uns trabalhos lá. E aí pegaram um corpo e foram fazer o trabalho. E na hora, os demônios lá apareceram lá e falaram: ó, vai dar para fazer com esse corpo aí não. Aí o feiticeiro falou: mas por que não? Ele falou: porque esse corpo é de um crente. Aí o feiticeiro lá falou: se até o cara morto, o corpo dele é maior do que os demônios, os guias que eu estou acionando aqui, então o poder de lá é maior que o poder daqui. Procurou uma igreja e se converteu. Nem o corpo de um crente eles puderam usar para fazer o feitiço deles. E o corpo é só corpo, hein? Porque o espírito já está com Deus quando alguém morre, um crente. É respeito, vai respeitar o corpo desse homem que ele me serviu. Ele entregou folheto no trem, ele evangelizou no salão, no barbeiro, ele levou os amigos dele do trabalho para a igreja, ele liderou uma célula, ele entregou uma cesta básica a quem precisava, ele fugiu do pecado, ele deu testemunho. Respeita, que esse corpo aí é corpo, mas é corpo de alguém que me serviu. Baixa a tua bola, capeta. É assim. Meus amados irmãos, será que alguém aqui ainda tem dúvida da sua salvação? Ainda não está debaixo da lei de Deus? Esse mundo pode te oferecer muitas coisas. Muitas coisas. Hambúrguer, passeio, tem até hambúrguer com goiabada de recheio. Pode te oferecer uma praia gostosa, num dia de sol. Mergulho é bom, não é? Bom. Pode te oferecer até uma roupa que você olha no espelho e fala: poxa, gostei dessa roupa, caiu bem em mim. É bom você olhar e falar: pô, ficou legal, encaixou. Estou vendo a irmã ali, botou um negocinho combinando com a calça, ficou top aí, ó. Ficou top aí, ó. Não é bonito? Você combinou, você veio combinado. Bonito isso, a gente se sente bem. A gente se sente bem. Mas, se você frequentar essa igreja, caminhar com a gente, e você não deu sua vida para Jesus até hoje, me desculpa. Você está perdendo seu tempo. Mete o pé na jaca, vai fazer porcaria por aí, que pelo menos você vai para o inferno sabendo que tinha que ir para lá mesmo. Agora, você ficar dentro da igreja e no final você não subir, porque você ficou aqui, mas não tomou decisão. Ficou aqui, mas não mudou de vida. Ainda vai ficar lá falando que Deus foi injusto. Gente, esse negócio aqui eu vou te falar, é só Jesus na causa. Aí chega no inferno e fala: Deus foi injusto, eu estava na igreja, tu estava na igreja, mas tu não estava em Cristo. Tu estava na igreja, mas tu não estava na salvação.
A tua vida não mostrava salvação. Gente, na boa, quem que recebe uma notícia maravilhosa, uma notícia de grande alegria, não fala para todo mundo? Você ganhou um dinheiro que você não imaginava. Você ganhou um emprego que você não imaginava. Você ganhou uma viagem para um lugar que você não imaginava. Você não conta para ninguém. Eu me lembro na minha lua de mel. Eu na lua de mel com a Bianca, eu casei virgem, a Bianca também. E nós lá, felizes da vida, eu e ela, agora somos uma só carne. A gente não se aguentava de tanta alegria, de tanta alegria. A gente queria ligar para o nosso pai, para a nossa mãe. Ué, na lua de mel, eu queria, cara, você quer compartilhar com alguém. A alegria é tão grande na tua vida. Fala, cara, cumpri mais uma etapa na minha vida, casei com a mulher que eu sonhei. E ela casou com um homem que ela sonhou muitas vezes. Então, a gente quer compartilhar com quem a gente ama, sim ou não? Não tem quem ganhe uma grande notícia que não queira anunciar para todo mundo. Pelo menos para alguns. Agora, você tem a salvação e não fala para ninguém? Desculpe, tem uma coisa errada nessa configuração aí. Restarta o sistema. Recomeça o sistema, porque tem coisa errada. Bem, que Deus abençoe a cada um de nós. Que Deus mude a nossa vida. E que hoje, quando você for almoçar, esse almoço natalino, que haja lá o quê? Alegria. Que haja lá o quê? Certeza de salvação. Que haja lá experiência com a glória de Deus. Que Deus nos leve na sua paz. Se vocês me permitirem, eu vou sair primeiro, porque eu quero ficar lá fora para assinar os livros de quem vai comprar para dar de presente hoje o melhor presente de 2022. Amém? Mas antes, quero que você curve a sua cabeça e nós vamos orar. Senhor, obrigado por esse culto. Obrigado porque fomos visitados pelo teu poder. Leva-nos debaixo da tua proteção, para viver ainda hoje o Natal do jeito que os pastores viveram. E é no nome de Jesus que oramos. Amém. E aí, você foi abençoado por esse vídeo? Pois é, quem procura acha, diz a palavra de Deus. E nós temos muitos outros conteúdos no meu canal que podem abençoar a sua vida. Talvez você vai estar lavando uma louça e ouvindo, talvez vai estar dirigindo o seu carro e ouvindo. Quem sabe vai parar com sua família para vocês terem um momento de ouvir e depois de compartilhar o conteúdo de uma mensagem que Deus me deu. Eu queria tanto participar mais da sua vida. Se inscreva no meu canal agora, acompanhe os outros vídeos, se inscreva para receber o Bom Dia com Oração, que é uma meditação diária que eu faço. Dessa maneira, sem sombra de dúvida, você terá muito mais recursos para a sua vitória. Meu papel? Somar com isso. Que Deus me dê essa oportunidade. Você pode me dar também essa oportunidade? Que Deus nos abençoe juntos. Fique com Deus.